É já considerado um enigma da arquitetura. A capela tem empatia. Este espaço tem alma. O que se esconde neste local que despertou a atenção de arquitetos e matemáticos. A arquitetura em Portugal de facto uma obra-prima. De facto, há uma geometria escondida. Que segredos se revelam nas proporções e nas formas, ampliando a percepção para lá das medidas? Fiquei seduzido pelo pentagrama, acho que toda a gente fica seduzido por isso. Isto é muito misterioso. O que pode a geometria dizer no espaço e no tempo que tanto intriga os especialistas? Continuamos com enigmas, continuamos com dúvidas, obviamente. A Capela de Nossa Senhora Aparecida, em Braga, é um livro aberto, ainda sem epílogo. Já trouxe aqui os grandes nomes da história da arte. Eles fazem apenas uma coisa. Para sondar o mistério, temos de recuar até à segunda metade do século XVIII. A congregação do Oratório tinha-se estabelecido em Braga há 100 anos. A primeira parte do convento dos congregados foi inaugurada em 1717, sem as duas torres que só seriam erguidas no século XX. Eram tempos difíceis para outra congregação contemporânea, os jesuítas, na mira do Marquês de Pombal. Pelo contrário, os oratorianos granjearam a simpatia do rei Dom João V e acabaram por tornar-se uma referência ao tempo da expansão do iluminismo, ocupando também o espaço do pensamento e da ciência. Fundada em Roma pelo padre Filipe Neri, a Congregação dos Padres Oratorianos propunha a obediência a uma regra espiritual sem qualquer outro voto. Dedicados à educação e à caridade, os cerca de 30 religiosos que viviam em Braga empenhavam-se ainda no sacramento da reconciliação. Ainda hoje a igreja do antigo convento dos congregados é conhecida pelas confissões. A igreja referência, se perguntar aqui na cidade de Braga, onde é que há confissões, vá ali aos congregados. Há sempre aqui gente. Há sempre gente, sim. As portas estão sempre abertas, há sempre um sacerdote. Por mês, cerca de 1.500 pessoas passam aqui para se confessarem. Entre turistas, é frequente a Basílica dos Congregados, assim denominada desde 1975, ser confundida com a sede de Braga, pela localização, pela imponência, até pela assinatura. O templo inscreve-se entre as obras emblemáticas de André Soares, o arquiteto que mais influenciou a edificação de Braga no século XVIII. São dele os contornos da fachada principal, terminada em 1768, onde introduziu já pormenores enigmáticos que exigem a atenção de quem passa, como as cornijas de 25 linhas ou a esquina com 6 janelas diferentes. Os oratorianos seguiam rigorosamente a disciplina da oração e mandaram também construir no anexo à nave principal da igreja uma pequena capela privada que agora, cerca de 250 anos depois, sem uso, é redescoberta por matemáticos e arquitetos. O espaço anteriormente poderia ser uma tribuna, podia ser uma pequena alcova de apoio, obviamente, às funções do edifício, e é precisamente por isso que ele tem esta dimensão exígua. Ali era, de facto, percebe-se que a capela privada, o seu oratório, até porque os oratorianos, uma das práticas que eles tinham, era pelo menos na oração, era de fazer 1 hora de oração mental, de manhã e meia hora à tarde. Trabalhada em estuque, a capela tem apenas 7 metros de comprimento. O retábulo induz o olhar na profundidade, mas há outros truques de perspectiva para fazer grande o que é pequeno. Basta tirar o corpo e deixar apenas o olhar. Quando elevamos o olhar e percebemos este trabalho ao nível da composição da arquitetura, das colunas, dos arcos, de todos os elementos decorativos, percebemos que há aqui um trabalho que tenta monumentalizar um espaço que de si é pequeno e que, por outro lado, tenta dar ao observador, quem vê a capela, uma ideia de grandiosidade que não é necessariamente física, mas é perceptiva, é do olhar. O nosso corpo dá-nos a dimensão deste espaço, basta abrirmos os braços e quase que chegamos de parede a parede, mas quando olhamos para ela, principalmente a partir deste ponto da entrada, temos a ideia de ser um espaço
substancialmente maior do que aquilo que ele é. Protegida da confusão da cidade, a localização da capela de Nossa Senhora Aparecida dentro do complexo da Basílica, sobre o altar, entra também no jogo das percepções. De facto, ele induz-nos essa ideia de privacidade, de local de culto, extremamente sossegado e desarredado daquilo que é o buliço urbano. Basta pensarmos na entrada para chegar até aqui, que tivemos que percorrer os corredores, subir escadarias, até chegar finalmente a esta capela, por isso ela é muito distante. Não há documentos que garantam em absoluto ser de André Soares a autoria desta capela. Historiadores e arquitetos entendem que os traços e as opções apontam nesse sentido. O André Soares é o homem dos volumes, mas nós não sentimos aqui sequer que haja um pormenor a mais. Por exemplo, vemos o retábulo. Nós olhamos o retábulo e nós vemos que o retábulo tem uma arte fantástica. Ele abre-se, ele vem com os braços a abrir-se para nós. Ou seja, ele prolonga, mas não prolonga só lateralmente. Ele prolonga o ático, que é absolutamente fantástico, que se nós virmos, ele prolonga-se 2 metros para a frente. Ou seja, a talha vai intervir na arquitetura. Existe efeito de concha. Tem um efeito de concha, tem um efeito quase de aquilo que se faz no fim da missa, o abraço. O retábulo tem uma forma côncava, que induz, obviamente, nesse rematar, nesse acolher do olho no extremo da nave, e, por outro lado, essa forma côncava serve também para, nesta continuidade quase plástica destes elementos que nos envolvem, estabelecer aqui um contínuo entre o plano da parede direita e a parede esquerda, tal e qual como os arcos e a dobragem, por exemplo, dos capitéis faz isso em relação ao plano vertical da parede e à curvatura da abóbada. Terá sido uma das derradeiras obras de André Soares, que morreu em 1769. Voltaremos mais à frente aos enigmas do retábulo. Olhamos agora para a cúpula. Os elementos da arquitetura, à medida que se distanciam do olhar, principalmente na cúpula, vão tendo uma dimensão cada vez maior. E que por esse sobredimensionamento dos elementos, nós temos a ideia de que eles estão ainda mais distantes, que o espaço é maior. Nós temos aqui Capela Mora, nós temos aqui a zona do lanterninho, a zona da luz, e depois temos aqui a nave da igreja, que é uma pequenina capela, não é igreja. Portanto, nós temos todos os elementos. E como? Com uma contenção, como é que eles não se sobrepõem, como é que eles não exageram, porque há uma contenção absolutamente fabulosa. O comprimento da capela é exatamente o mesmo da altura máxima do volume, ou seja, do lanterninho. Porquê? Porque nestes 3 espaços que temos, o arquiteto valoriza exatamente o tramo central, colocando aqui um lanterninho de maior escala. Ele, não podendo trabalhar na dimensão horizontal, trabalha tudo isso, relações proporcionais e de medida, tudo isso na dimensão vertical do espaço. O que é notável aqui, e temos vindo a falar de proporções, é que o desenhador não toma decisões simplistas, usa de grande complexidade na escolha das proporções. E não nos sentimos atrofiados, sentimos que elas estão dispostas de forma harmoniosa. Tem todas as componentes que uma basílica teria, não é? Juntámos numa sala, ao lado da capela, um filósofo e investigadores em matemática e arquitetura que estudam estes enigmas. Querem explicar o como, andam também atrás do porquê. A minha relação com o espaço é este enigma, este desconcerto, não é? De estar num espaço pequeno e senti-lo como grande. Estar num espaço pequeno e não me sentir grande neste espaço, eu própria. Como que fosse eu que encolhesse quando entro neste espaço. O que é que a matemática tem a ver com isto? Se retirarmos a cor, não é, de tudo o que temos à nossa volta, a matemática está lá. E está lá para quê? Está lá, eu acho que, conjeturo eu, está lá por causa da harmonia. Há formas, há espaço, há grande arte, há igreja, que nunca poderá desaparecer do horizonte. E depois há outra coisa qualquer. É a figura de Nossa Senhora no centro. No centro, Aparecida.
Acho que há aqui um convite a uma reflexão muito profunda que tem que ser feita. Os matemáticos encontraram neste retábulo do século XVIII a chamada proporção de ouro, uma constante da natureza que os antigos consideravam sinal de perfeição, simbolicamente replicado pelos artistas e livres pensadores do Renascimento. O estudo levou os matemáticos a um pentagrama, figura geométrica que atravessou o tempo a somar significados e a multiplicar leituras esotéricas, da maçonaria ao neopaganismo. É mais do que um pormenor. Um pentagrama tem muitos significados. Alguns dos significados que nós lhe damos hoje são, de facto, significados de hoje. Nós não podemos rotular um determinado símbolo mediante uma época errada. Não podemos fazer um anacronismo. Nesses contextos fundamentalmente maçónicos, é logo o que vem à cabeça, as simbologias no século XVIII são completamente coincidentes com a simbologia cristã católica dominante. É uma época que, a nível filosófico, a nível científico, procura grandes leis, grandes regras que determinem, no fundo, a ordem das coisas. O mecanicismo, a geometria, serão duas das principais ferramentas. Portanto, o procurar fórmulas matemáticas, o procurar formas geométricas que permitam, no fundo, encontrar as grandes regras da natureza, é uma das dominantes do pensamento iluminista. É logo meio caminho andado para nós termos esta sensação de empatia. Portanto, dentro dessa harmonia, quais são as formas geométricas que nós temos ali? Podemos decompor este espaço retangular em vários espaços, de quadrados e retângulos, e temos ali uma circunferência, os pentágonos e os pentagramas, os vértices do primeiro pentágono daquela circunferência, o primeiro no sentido do maior, não é? De onde começamos, estão em pontos-chave daquele retábulo. Num exercício, aqui sim, meramente matemático, não é? Nós depois vamos gerar uma sucessão de pentágonos e pentagramas, não é? Cada vez mais pequeno, e que no limite tende para um ponto, não é? E que ponto é esse? E este ponto é o centro da circunferência, e este ponto está, em nosso entender, deliberadamente colocado no coração da figura que temos ali. Este grande trabalho matemático e depois esta junção entre formas e um conteúdo especial, penso que não é casual, é obra de pensamento. Haverá uma intenção, a procura da forma certa para transmitir um significado determinado. É possível ver formas geométricas que lançam enigmas sobre o retábulo, mas eu não sou da matemática. Eu sou da história da arte e deixo para os da matemática. Agora, o que eu pergunto é, como é que o André Soares teve essa percepção? Será que teve como o Jorge Jesus tem do futebol? Intuição. Intuição. Aqui o que há com o André Soares é o gozo total de desenhar. Cereja no topo do bolo, uma figura mariana, num centro de um pentagrama. O menino não está. É uma estranha ausência. Os sacerdotes que viviam nesta comunidade procuraram este sentido superior. Obriga-nos a pensar numa grande escala ligada ao tempo. Os autores mais eruditos do século XVII gostavam de contar histórias sobre a fundação de Braga. E eles não se entendiam. Mas havia alguns que diziam que era, inclusive, egípcia. Há lendas sobre isso, sobre uma fundação egípcia de Braga. É o templo de Ísis, que é também uma figura sagrada feminina. A Basílica dos Congregados fica a cerca de 500 metros em linha reta da sede de Braga, cujo passado se perde na profundidade do tempo. Isidi Auguste Sacrum Lucretia Fide Sacerdos Perpetua Rome ed Augusti Conventus Bracara Augustani. Uma pedra na retaguarda do complexo da Catedral tem o registro arqueológico que sustenta a tese da veneração romana a Ísis, a deusa egípcia arrebatadora de crentes muito antes da era cristã. Na história da ocupação religiosa destas terras, prevalece um ancestral rosto feminino. Há quem diga na iconografia cristã que a deusa Ísis foi a grande inspiradora
de uma outra figura feminina que é muito querida aqui em Braga, que é a Senhora do Leite. Normalmente, quando a gente olha a representação da deusa Ísis no Egito, ela aparece com um menino no braço esquerdo e a dar-lhe alimento, a dar-lhe de mamar. Como está a Senhora do Leite. Como está exatamente a Senhora do Leite na representação muito querida que nós temos aqui em Braga. E, portanto, este é, de facto, em termos de culto a uma divindade feminina, penso que é o primeiro grande documento que nós temos aqui em Braga. Esta rua também é uma rua bastante, chama-se a Rua de Nossa Senhora do Leite, e é uma rua assim mais recôndita, não é? Das mais movimentadas, e, portanto, há muita gente que nem sabe que isto está aqui. E assim percorremos mais de 2 milénios para voltarmos à enigmática capela construída no século XVIII na Basílica dos Congregados, onde os matemáticos descobriram uma geometria com múltiplas interpretações simbólicas. Admitindo possibilidades de interpretação infinitas, até vamos colocar assim, tudo isto tem um propósito. É olhar para Maria, para o seu coração e perceber porque é que esta mulher é tão especial na história da Igreja. Temos que ajudar a interpretação, porque olhando para a capela assim não somos capazes de compreender toda esta matemática. Portanto, temos de tornar isso acessível e compreensível às pessoas. O que é que está ali na estrutura e que faz quer dizer, sem esconder esses lados enigmáticos. Sim, isso mesmo. É abusivo dizer que o uso desta geometria aqui nos remete para ambientes, por exemplo, maçónicos, contudo, de facto, há uma geometria escondida. Isto é, há um uso da geometria, um uso escondido como ferramenta para criar uma harmonia que, inevitavelmente, tem implicações sobre o espírito. Construindo o enigma. Construindo o enigma, exatamente. Portanto, não é necessário ir a elucubrações com o anacronismo para termos exatamente os mesmos conteúdos. No fundo, descobrimos um tesouro que as pessoas, nem todas as pessoas que frequentam e que a comunidade conheciam ou conhecem ainda. Há gente que está aqui e frequenta esta igreja há mais de 40 anos e que nunca lá entrou.